Boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro decreta prisão por tempo indeterminado para o ex-ministro Antônio Palocci. Ministro do Supremo Dias Toffoli envia para a Justiça do Rio de Janeiro inquérito contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O presidente Temer reafirma que o Brasil vai à falência se não fizer reformas trabalhistas. O desemprego bate recorde. Candidatos vão às ruas em busca de indecisos para definir o segundo turno em São Paulo. A polícia tenta identificar quem jogou tinta nos monumentos históricos paulistanos. E o auxiliar de enfermagem Sidney Pereira é mais do que um funcionário de hospital. Ele é a cara de São Paulo. A estátua do Borba Gato, em Santo Amaro, e o monumento às bandeiras, no Parque Ibirapuera, amanheceram cobertos de tinta colorida. A polícia investiga agora quem pintou os monumentos. A limpeza começou logo cedo e mobilizou 3 equipes com caminhões-pipa. Uma solução química foi usada para diluir a tinta. O monumento às bandeiras, que fica em frente ao Parque Ibirapuera, estava coberto de tinta rosa, verde e amarela. Muitos curiosos pararam para fotografar. É um absurdo isso aí, são vândalos que fazem isso. Como é possível, pessoal, pintar tudo isso aqui e ninguém vê, a polícia não vê, ninguém viu nada? Isso que acontece é uma coisa que não tem explicação. Você se sente agredido, mas agredido mesmo. Você se sente potente, né? Isso é uma agressão a um monumento que representa tanto na nossa pátria. Vitor Bricherê começou essa escultura em 1921, depois de ganhar um concurso do governo do estado. A obra, toda em granito, levou mais de 30 anos para ficar pronta e foi inaugurada em 1953 como um presente para a cidade de São Paulo. Só que nos últimos tempos, ela tem sido alvo constante dos pichadores. Foram vários casos. Em 2013, durante um protesto de indígenas, os manifestantes jogaram tinta vermelha e pintaram a frase "Bandeirantes Assassinos". O monumento é uma homenagem às expedições dos bandeirantes que desbravaram e ajudaram a povoar o interior do Brasil. Impedir o acesso, né? Fazer uma grade, alguma coisa, seria muito ruim. O próprio é da população, né? É um bem público. É difícil a gente delinear e definir uma proteção para isso. Na estátua do Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul da cidade, usaram tintas das mesmas cores. A estátua do escultor Júlio Guerra tem 13 metros de altura e também é uma homenagem a um bandeirante, Manuel Borba Gato. É revoltante. Essa semana mesmo eu passei aqui com meu marido e minha filha. A gente estava explicando um pouco sobre a estátua, mostrando para ela tudo, estava tudo bonito e agora, olha aí. Dá muita dó, vou falar para você, viu? É um monumento da cidade, então é muito importante para a gente. Amanhã também foi de limpeza na região central de São Paulo. O prédio da Secretaria Estadual de Educação foi pichado em vermelho com a frase "Fora Temer". O Departamento de Proteção à Cidadania da Polícia Civil investiga os 3 casos. Em nota, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania afirma que os locais já foram periciados e que equipes fotografaram os monumentos e procuram imagens do momento da ação em que foram pintados para ajudar na identificação dos autores. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral autoriza o envio de tropas federais para Itumbiara, em Goiás. Na quarta-feira, o candidato a prefeito foi morto a tiros durante campanha eleitoral. A autorização foi do ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão foi dada mesmo depois de o governador do estado, Marconi Perillo, do PSDB, negar a necessidade do envio de tropas. Segundo Tucano, as forças estaduais de segurança conseguiriam atender às necessidades locais. No entanto, o ministro considerou que a situação é grave. Na quarta-feira, durante uma carreata, o candidato a prefeito José Gomes da Rocha, do PTB, e um policial militar foram assassinados. Durante a ação, outras pessoas foram baleadas, entre elas o vice-governador do estado, José Eliton, do PSDB. Ele está internado num hospital de Goiânia e o estado de saúde dele não é grave. José Eliton também é secretário de Segurança Pública de Goiás. O atirador Gilberto Ferreira do Amaral foi morto pela polícia. Ele era funcionário público licenciado e trabalhava como cabo eleitoral de um vereador de uma das coligações adversárias à de José Gomes. Entre 2009 e 2013, Gilberto Ferreira processou a prefeitura de Itumbiara, cobrando o pagamento de horas extras. Nesse período, o prefeito era José Gomes.
Para o secretário de Segurança Pública em exercício de Goiás, Coronel Edson Costa, foi um atentado político. Segundo ele, independentemente da motivação, essa definição não vai mudar. No entanto, ele diz que nenhuma linha de investigação é descartada. O prefeito da cidade, Francisco Domingues de Faria, conhecido como Chico Bala, declarou que o autor do atentado era um atirador profissional e comparou o momento dos tiros a um atentado terrorista. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, voltou a dizer hoje que o governo federal está preocupado com a violência nas campanhas eleitorais. Eu acho, e isso é uma suposição, chamo bem a atenção, é uma suposição, dentre outras que poderiam ser elencadas, que, dada a situação fiscal que o Brasil chegou, e isso repercutindo numa crise, né, em termos de segurança em alguns estados, o que nós estamos vendo é um reflexo na política de algo que na prática já está acontecendo. O governo federal anunciou que 25 mil militares vão atuar na segurança e apoio logístico no primeiro turno das eleições municipais. O contingente vai atuar em 420 localidades de 15 estados definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em evento aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer afirmou que sem a reforma fiscal, o Brasil vai à falência. Ele também voltou a defender as reformas trabalhista, previdenciária e do ensino médio. O presidente Michel Temer falou a uma plateia formada, na sua maioria, por empresários. Ele fez um diagnóstico da situação econômica do país e apresentou medidas que devem ser tomadas nos próximos anos. Temer está prestes a completar um mês na presidência. Disse que a turbulência na política terminou, mas que o Brasil ainda vive a maior crise da história. Fez questão de afirmar que a atual situação econômica foi herdada por ele, da administração Dilma Rousseff. O descuido com as contas nunca se dá impunemente. Entre as suas primeiras vítimas estão o crescimento, o emprego, o bolso do trabalhador. Portanto, eu peço licença para deixar registro desta situação econômica e social do país, quando assumimos o governo, para, reitero, não venho dizer logo adiante que este passivo é nosso e não um passivo do passado. Michel Temer voltou a defender a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. A medida encabeça a lista de prioridades da sua gestão. Temer disse que se a PEC for aprovada, não haverá aumento de impostos. Se essa proposta não for aprovada, a dívida bruta poderá chegar a 100% do PIB em 2024, ou mesmo antes. Será a falência do Estado brasileiro. Sobre a reforma da Previdência, o presidente disse que, sem mudanças, ele mesmo não conseguirá receber a aposentadoria no futuro. Temer afirmou que o déficit da Previdência chegará a 150 bilhões de reais neste ano e ficará entre 180 e 190 bilhões em 2017. Segundo ele, o objetivo é apresentar uma proposta que dê sustentabilidade ao sistema no longo prazo. Daqui a 6, 7 anos, quando eu, aposentado, for ao governo para receber o meu cartão, o governo não terá dinheiro para pagar. Nós estamos construindo uma fórmula pela qual os direitos já consolidados possam ser mantidos, mas aqueles que não completaram esse direito possam submeter-se à nova regração. Durante seu discurso, houve um momento de descontração. Em tom de brincadeira, Temer disse que não usará mais a mesóclise. Eu até não vou usar mesóclise aqui, porque ontem eu li o artigo de um cidadão, até ilustre, me criticando porque eu falava corretamente o português, né? Eu não entendi bem. Aliás, o título era, como é que é? Comunicar-se-ão. E eu disse, eu não uso mais mesóclise. Desemprego volta a subir e fica em 11,8% no trimestre encerrado em agosto. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era de 8,7%. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, de junho a agosto deste ano havia 12 milhões de desempregados no Brasil. É o maior número da série da PNAD, que começou no primeiro trimestre de 2012. Às vésperas da eleição, os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo realizaram hoje mais um dia de campanha por várias regiões da cidade.
O candidato João Dória, do PSDB, esteve em Guaianazes, na Zona Leste. A intenção era percorrer o mercado público do bairro, mas logo no início da visita, houve confusão com militantes do PT e do PMDB. O candidato acabou indo embora depois de ser hostilizado. Tinham mais de 500 pessoas ali, favoráveis, gritando com bandeiras. É parte da campanha. É democrático isso. Como é democrático também aqueles que estavam ali apoiando outros candidatos. Felizmente não tivemos nenhuma ocorrência, todo mundo embora com muita gente, não houve nenhuma situação adversa, nem para uma parte, nem para outra. Isso é democracia, a campanha é isso. Celso Russomano, do PRB, também foi à Zona Leste. Em São Mateus, conversou com comerciantes e com quem passava pela calçada. Depois, participou de uma carreata pelas ruas do bairro. O candidato falou dos planos dele para as creches. Até o final da gestão, zerando o déficit junto às creches infantis. Nós temos, além dos convênios que nós vamos aumentar, a questão da verticalização das creches, que é usada em várias partes do mundo, no Japão, na França, até no Vietnã. Fernando Haddad, do PT, fez campanha no centro, ao lado de Lula. O ex-presidente assumiu nesta semana o comando da agenda de campanha, embora não tenha participado da propaganda de TV pela disputa da Prefeitura de São Paulo. Haddad seguiu em carreata até o Parque Dom Pedro e foi embora sem falar com os jornalistas. A candidata Luísa Erundina, do PSOL, também esteve no centro de São Paulo. Distribuiu girassóis aos eleitores, no caminho do Largo São Bento até o Teatro Municipal, onde parou para ver uma roda de capoeira. Aos jornalistas, fez críticas à política de privatizações. A saúde, metade dela está terceirizada. A assistência social está metade terceirizada. A educação está metade terceirizada. Isso não é razoável, porque o poder público é que coleta os tributos para redistribuir sob a forma de políticas públicas. É disso que se trata. Marta Suplicy, do PMDB, fez campanha na Zona Norte, onde visitou a favela da Capadócia. 3.000 famílias vivem numa área que pertence à prefeitura e que foi ocupada de forma irregular há 5 anos. Nós sabemos que na LDO tem um orçamento previsto de 220 milhões para situações de reurbanização e tudo mais. Aqui com 3 mil, isso vai para 44 mil famílias. Aqui tem 3 mil, nós vamos poder fazer essa reurbanização. Major Olímpio, do Solidariedade, visitou a Associação dos Oficiais da PM, também na Zona Norte. Ele defendeu uma parceria com o governo do estado para melhorar o metrô na região. A Zona Norte de São Paulo é a zona mais esquecida da cidade. Nós temos só 6 estações metroviárias na Zona Norte para atender 2.250.000 habitantes. Então nós temos que nos integrar em parceria com o estado, com o metrô, para ampliação dessa malha. A propaganda eleitoral na TV terminou nesta quinta-feira, mas a campanha na rua continua até amanhã, véspera da eleição. Durante todo o sábado, os candidatos vão poder distribuir santinhos e participar de passeatas, de carreatas, inclusive com o uso do carro de som. E isso até às 10 da noite, quando termina a campanha de 45 dias do primeiro turno, metade do tempo que era antes por causa da mudança na regra. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a importância do voto no domingo. Num instante em que é crescente a aversão à política, aos políticos e aos partidos, uma eleição se torna ainda mais relevante. É como se a crise exigisse do eleitor uma atitude, um gesto individual e consciente. Mesmo numa eleição municipal, a crise não admite que o eleitor se mantenha exilado no conforto da sua omissão política. Para político inconsciente, o eleitor impaciente ainda é um santo remédio. O primeiro passo para que o eleitor cumpra com o seu papel é abandonar a retórica de que político é tudo igual. É verdade que em meio a tanta roubalheira, todos os gatunos parecem pardos, mas a igualdade absoluta é uma impossibilidade genética. E o papel do eleitor é distinguir as diferenças. É complicado, exige alguma reflexão, mas nesse processo, o pior que se pode fazer é não tentar. Você está prestes a experimentar um momento mágico. No domingo, quando estiver na cabine de votação, ponha um ar solene na cara. Não tenha pressa, pense que você é o dono desse momento. Aproveite. Você tem o poder, você é o protagonista. Antes de apertar as teclas da urna eletrônica, certifique-se de que não esqueceu a consciência em casa. Converse com ela, depois vote.
Há sempre a alternativa de lavar as mãos, mas amanhã, quando olhar no espelho, não reclame da vida no momento em que perceber que a crise é você. Boa noite. A Avenida Paulista terá trânsito livre para os carros neste domingo de eleição. E a repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Carla. Pois é, no domingo a CET vai monitorar as principais avenidas, os corredores, os maiores corredores, justamente para garantir a fluidez no trânsito e o melhor acesso do eleitor aos pontos de votação. Bem, em toda a cidade, as ciclofaixas de lazer serão ativadas e vão funcionar das 7 da manhã até as 3 da tarde. Já as ruas que normalmente no domingo ficam fechadas ao trânsito para o lazer, no dia da votação vão ficar abertas para os carros, inclusive aqui a Avenida Paulista e também o elevado João Goulart. No caso do Minhocão, ele vai ficar aberto aos carros das 6 da manhã até as 8 da noite. Bem, a Zona Azul fica mantida no Mercado da Cantareira, também no Parque da Aclimação, na Praça Charles Miller e no Parque do Ibirapuera. A PM vai reforçar a segurança com 60 mil homens, principalmente nos pontos de votação, e isso em todo o estado. Vale lembrar que no dia da votação, no dia da eleição, no domingo, a propaganda de boca de urna é considerada crime. Bem, o jornalismo da TV Gazeta vai acompanhar toda a votação e a partir das 5 da tarde, no programa A Hora do Voto, você vai ver os detalhes da apuração, os resultados parciais, também a análise de comentaristas até o resultado final da eleição neste primeiro turno. É com vocês no estúdio. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, esteve aqui em São Paulo para participar de um evento com empresários. Ele disse que é preciso acabar com a corrupção e a impunidade no país. Deltan também defendeu mudanças no modelo político brasileiro. O procurador foi o convidado de um simpósio sobre ética nos negócios promovido pelo Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paulo, a Sinfac. O evento aconteceu na sede da Federação do Comércio de São Paulo. Deltan Dallagnol falou sobre a relação de empresas e políticos no Brasil e sobre o fim do financiamento privado de campanhas. É um passo dado, mas não é o único passo que é preciso dar. Sozinho, isso por si só não vai mudar a nossa realidade de falhas do sistema político. A corrupção é uma moeda de duas faces. Tem quem paga e tem quem recebe. Nós não podemos pensar a corrupção apenas como um problema do agente público, mas também como um problema do agente privado, do empresário, do particular que está pagando a corrupção. Se nós queremos mudar essa realidade, nós precisamos identificar as principais causas que ensejam todos esses escândalos de corrupção. E dentre as principais causas estão falhas no sistema político e impunidade. Recentemente, Dallagnol, que é o coordenador do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, convocou entrevista coletiva para explicar a relação do ex-presidente Lula no esquema de corrupção da Petrobras e o classificou como o comandante maior do esquema de desvios na estatal. O ex-presidente se tornou réu pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de receber R$3.700.000 em propina durante a reforma do triplex do edifício Solares, no Guarujá. A investigação aponta que o dinheiro seria parte dos 87 milhões pagos pela OAS por 3 contratos com a Petrobras. Na Lava Jato, Lula também é investigado pelas reformas no sítio em Atibaia e por movimentações financeiras realizadas pelo Instituto Lula e pela empresa de palestras do ex-presidente. Apesar de ter sido autorizada a captar algumas imagens do evento, a imprensa não pôde gravar o discurso do procurador. Deltan Dallagnol também se recusou a responder qualquer pergunta sobre a Operação Lava Jato, que está na sua 35ª fase. E às vésperas da eleição municipal, ele defendeu mudanças no modelo político brasileiro. Nós somos o país com maior índice efetivo de partidos políticos do mundo. Temos 35 partidos políticos. Isso dificulta a formação de coalizão, estimula a formação de partidos de aluguel que são criados só para abocanhar um pedaço do fundo partidário em um pouco de tempo de televisão. Nós precisamos que os cidadãos façam o seu papel, que votem de modo consciente. O Ministério Público Federal lançou uma campanha de voto consciente agora para essas eleições
e nós precisamos também trabalhar para reformas que fechem as brechas, que estimulam a corrupção e o desvio de conduta na área política. Juiz Sérgio Moro decreta a prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci. Com isto, ele ficará preso por tempo indeterminado. Palocci estava preso temporariamente desde segunda-feira, quando foi feita a 35ª fase da Lava Jato. O prazo venceria hoje. O pedido da conversão de prisão foi feito pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal. Palocci é suspeito de receber propina da Odebrecht para atuar em favor da empreiteira entre 2006 e 2013, interferindo em decisões do governo federal. Palocci foi ministro da Fazenda no governo Lula e da Casa Civil no primeiro mandato de Dilma. Para a Lava Jato, Palocci pedia e coordenava pagamentos de propina ao PT. Em ofício enviado à Justiça, o delegado da Polícia Federal, Felipe Patti, afirma que novas provas foram colhidas durante a investigação. Elas demonstram que Palocci era o italiano, mencionado em planilhas e em e-mails de executivos da Odebrecht. Em depoimento prestado ontem na sede da Polícia Federal, Palocci negou as acusações. Além do ex-ministro, vai continuar preso Branislav Kontik, ex-assessor do petista. No entanto, Sérgio Moro mandou soltar o ex-secretário da Casa Civil, Juscelino Antônio, que também foi preso na segunda-feira. Ele deve entregar o passaporte e está proibido de deixar o país ou mudar de endereço sem informar a Justiça. Em nota, a defesa de Palocci afirma que a prisão preventiva é uma arbitrariedade e que a decisão do juiz Sérgio Moro se deu com base em especulações sem qualquer fundamento na realidade. Os advogados alegam também que, nesse período de eleições, o Código Eleitoral proíbe decisão que prive o cidadão de liberdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, mandou para a Justiça do Rio de Janeiro o inquérito contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é acusado de participar de um esquema de corrupção em Furnas, empresa subsidiária da Eletrobras. A investigação foi aberta com base na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. Segundo Delcídio, Cunha tinha relação com dirigentes de Furnas e atuava para beneficiar o doleiro Lúcio Funaro, com quem mantinha estreita relação. No pedido para investigar Cunha, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que um dos líderes da organização criminosa que atuava na estatal era Eduardo Cunha. O ex-deputado é acusado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Desde que foi cassado no começo deste mês, é a 4ª investigação contra ele que sai do Supremo. Nesta semana, o ministro Celso de Mello mandou para a Justiça Federal do Distrito Federal um inquérito que apura se Eduardo Cunha recebeu dinheiro para mudar o texto de uma medida provisória para favorecer o banco BTG. Em Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, Cunha já é investigado sobre a existência de contas secretas na Suíça. Já no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, o ex-deputado é investigado numa acusação de que teria recebido dinheiro pela contratação de navio-sonda pela Petrobras. Defesa da ex-presidente Dilma volta a pedir ao Supremo Tribunal Federal a anulação do impeachment. No recurso, a defesa pede também a imediata reintegração dela ao mandato presidencial. A defesa aponta a falta de justa causa e diz que o afastamento de Dilma foi um processo abusivo, inconstitucional, ilegal e ilegítimo. O caso vai ser relatado pelo ministro Teori Zavascki, que já negou um recurso da defesa da petista para anular o julgamento. Sidney Pereira trabalha como auxiliar de enfermagem em um dos hospitais mais importantes de São Paulo. Passou um tempo trabalhando fora do país, em Angola, na África, e garante que muito do que aprendeu hoje foi passando pelas dificuldades que o país enfrenta. Conhecido pelo sorriso largo e a simpatia com os pacientes, Sidney Pereira é cara de São Paulo. Sorriso no rosto. Essa é a marca registrada de Sidney Pereira. A minha vida hoje é cuidar de pacientes. Eu cuido como sendo a última coisa que eu estou fazendo no mundo. Então, eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam especiais. Em 2008, ele se desdobrava entre os plantões em 2 hospitais diferentes quando surgiu o maior desafio da sua vida. Tocou o celular e falava assim: Sidney, tem uma entrevista amanhã para você em tal lugar. Falavam: Sidney, a gente tá com um projeto em Angola, cara. Sai desses hospitais e vamos com a gente. O motivo que levou o técnico de enfermagem a deixar São Paulo, ficar longe da família e ir morar na África, um continente que enfrenta tantos problemas humanitários, foi um só:
Eu vou para um local onde muitas vezes não é um local próspero, é um local onde há muita dificuldade. Eu vou para lá e vou fazer a diferença. Durante 1 ano e meio, Sidney perdeu a conta de quantas pessoas atendeu pelos lugares onde morou. E foi em Xongorói que ele encontrou o maior desafio: cuidar de ex-guerrilheiros. Era um local que anteriormente a guerra devastou ali, né? Então ainda haviam muitas minas ativadas. Na paisagem pode ser uma questão de guerra, mas aqui eles já estão com outra mentalidade, né? Eles querem um país melhor, pessoas melhores, né? E a gente faz parte disso, né? Mas foi a alegria do povo africano que fez ele se sentir em casa. Teve um jogo de futebol que eu era o único brasileiro na equipe. Eu falei para eles assim brincando, né? Nossa, eu vou fazer um gol de bicicleta nesse jogo, né? E eles filmaram, né, esse gol que ocorreu, né? E cagaram no colo. Eles invadiram o campo, né? É uma coisa de outro mundo, né? Porque é muito alegre. As lembranças que Sidney trouxe na mala da Angola para o Brasil foram esses trajes típicos chamados de bubu. Tanto os homens quanto as mulheres usam para passear, sair, se divertir e até para trabalhar. Só que para o Sidney, não é apenas uma vestimenta, faz parte da sua história. Sidney queria e conseguiu sentir na pele as dificuldades enfrentadas em algumas regiões da África. Mas foi a riqueza da cultura angolana e a alegria do povo de lá que o marcaram para sempre. E não é à toa que, pelo menos no hospital em que trabalha aqui em São Paulo, ele é conhecido sobretudo pelo seu carisma. O presidente palestino Mahmoud Abbas e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu apertam as mãos durante o funeral de Shimon Peres. O ex-presidente de Israel foi enterrado hoje. Sob uma tenda instalada para receber chefes de Estado, Netanyahu e Abbas se cumprimentaram e conversaram rapidamente. Segundo as agências de notícias, o presidente palestino teria dito a Netanyahu, abre aspas, "É bom te ver, fazia tempo." Eles não trocavam um aperto de mãos desde a reunião do clima em Paris, há mais de um ano. Neste período, a rivalidade entre palestinos e israelenses e os casos de violência dos dois lados aumentaram. Abbas não ia a Jerusalém havia anos. Dezenas de autoridades internacionais foram ao funeral de Shimon Peres. O presidente norte-americano Barack Obama discursou e disse que a paz entre palestinos e israelenses, que Peres tanto desejava, continua sendo uma tarefa inacabada. Ele elogiou a presença de Mahmoud Abbas. Peres morreu na noite de terça-feira aos 93 anos em decorrência de um derrame. Em 1994, ele foi um dos 3 ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, justamente por seu envolvimento na tentativa de um acordo de paz entre a Palestina e Israel. Depois de 12 anos, chega ao fim uma das maiores e mais importantes missões da Agência Espacial Europeia, a da sonda Rosetta, que custou cerca de 1 bilhão e 400 milhões de euros. A missão terminou hoje quando a sonda se chocou contra um cometa chamado Chury 67P. O evento, chamado de Missão Suicida, foi planejado pelos cientistas porque Rosetta é alimentada por baterias solares que já estavam no fim. Os cientistas comemoraram o registro da última imagem capturada pela sonda e o sucesso da missão. A sonda Rosetta foi mandada ao espaço em 2004 e desde então estuda esse cometa. Ela percorreu cerca de 6 bilhões de quilômetros, orbitou a superfície do cometa, lançou nele em 2014 um robô chamado Philae. Foi o primeiro objeto feito pelo homem a pousar num cometa. Os dados coletados pela Rosetta ajudam em estudos sobre a formação dos cometas e dos planetas. Presidente das Filipinas se compara a Adolf Hitler e diz que gostaria de massacrar os usuários de drogas, como o líder nazista fez com os judeus. Rodrigo Duterte discursou na cidade de Davao, logo que chegou de uma visita ao Vietnã. Ele lembrou que Hitler assassinou milhões de pessoas e afirmou que ficaria feliz em massacrar os cerca de 3 milhões de usuários de drogas do país. E completou, abre aspas, se a Alemanha teve Hitler, as Filipinas teriam, e apontou para si mesmo. Duterte foi eleito presidente em maio deste ano. Ele assumiu em 30 de junho e de lá para cá, mais de 3.100 pessoas já foram assassinadas em operações policiais. A maioria supostos usuários de drogas e traficantes.
Vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O que aconteceu hoje nas Filipinas foi uma coisa muito grave. Rodrigo Duterte é o presidente há apenas 3 meses. É um desqualificado pela quantidade dos absurdos que já falou. Quando começava a campanha eleitoral, ele teve a ousadia de xingar a mãe do Papa Francisco, só porque o Papa provocou congestionamento de trânsito quando visitou o país dele. Depois de tomar posse, Duterte xingou a mãe de Barack Obama, porque o presidente dos Estados Unidos criticou com palavras muito duras os esquadrões da morte que atuam impunemente nas Filipinas. Nesses últimos 3 meses foram assassinadas milhares de pessoas. Os esquadrões da morte também foram condenados pelo Parlamento Europeu. E como é que Duterte reagiu? Ele fez um sinal obsceno com o dedo. As Filipinas são um país sofisticado, com intelectuais respeitáveis, com uma classe empresarial de boa qualidade. Mas é um país com uma política muito ruim. Lembrem-se da ditadura de 10 anos de Ferdinand Marcos. Foi nos anos 70, é um grande corrupto. E lembre-se da mulher dele, Esmelda, que se vangloriava de uma coleção de 3 mil pares de sapatos. As Filipinas têm a metade da população do Brasil. São um arquipélago no meio do Oceano Pacífico. Foram uma colônia espanhola até o finzinho do século XIX. Depois passaram para a mão dos Estados Unidos. A independência veio com o fim da Segunda Guerra. Era um país cortejado pelos americanos durante a Guerra Fria, uma espécie de escudo caso os chineses ou os russos chegassem pelo mar para invadir a Califórnia. Essa vantagem hoje desapareceu e agora vem esse presidente com a língua solta. Ele foi prefeito de uma das maiores cidades das Filipinas e deixou como legado a ação de esquadrões da morte que exterminavam viciados em maconha e cocaína. Viciados verdadeiros ou imaginários. Deve ter sobrado para muito adversário político. É assim que o mundo gira. Boa noite. Caixa preta de trem que descarrilou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, é encontrada. Investigadores ainda tentam acessar o segundo gravador. As caixas pretas podem ajudar a esclarecer as causas do acidente que aconteceu ontem de manhã. A única vítima fatal foi uma brasileira, natural de Santos. Parentes de Fabiola Bittar de Krum, de 34 anos, que morava nos Estados Unidos, viajaram hoje para buscar o corpo que será sepultado aqui no Brasil. Ela tinha deixado a filha de 1 ano na creche e estava parada esperando o trem na estação de Hoboken, quando a composição não freou e bateu na plataforma. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Os serviços na estação foram suspensos. De acordo com a agência de notícias, a investigação deve ser demorada, porque a estação de Hoboken é muito antiga, foi construída em 1907. Por isso, os destroços estariam contaminados com a substância asbesto, que pode provocar problemas graves nos pulmões. A área toda deverá ser descontaminada. 2 quadros de Van Gogh roubados de museu em Amsterdã há 14 anos foram encontrados em Nápoles, na Itália. Os quadros do começo da carreira do pintor holandês foram localizados numa operação da polícia italiana para apreender bens da Camorra, uma das máfias mais conhecidas da Itália. As obras estavam escondidas atrás de um espelho de uma academia de ginástica. Segundo o Museu Van Gogh, as pinturas avaliadas em 100 milhões de dólares foram retiradas das molduras, mas sofreram apenas danos leves. A influência do ar polar que está soprando do mar provocou queda na temperatura e deixou o dia bem nublado em todo o litoral e também na faixa leste paulista. Aqui na capital, a temperatura não passou hoje dos 21 graus e caiu mais agora à noite. Neste momento, nós temos 16 graus agora. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A previsão para esse final de semana é de temperaturas mais baixas no sul e também aqui no sudeste do país. É que o vento marítimo deixa o tempo nublado entre o leste de Santa Catarina e o Espírito Santo. Mas só há expectativa de chuva fraca nessa área em azul, pegando o litoral paulista e capixaba. Novas áreas de instabilidade vão avançar pelo Brasil nesse sábado, provocando chuvas no oeste da região sul. E volta a chover também em Minas Gerais e no sul da Bahia, por causa de uma frente fria. Vamos ver aqui nossa tabela de temperaturas para esse sábado? Em Curitiba, o sol vai aparecer pouco e teremos mínima de 11 graus e máxima tarde de 17.
Dia bem nublado também no Rio de Janeiro, com possibilidade de chuviscos a qualquer hora e temperaturas entre 18 e 25 graus. Em Salvador, o sol predomina pela manhã, mas chove entre a tarde e a noite. A máxima por lá vai aos 29 graus. Já em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o ar seco mantém o tempo aberto e firme. O calorão vai bater na casa dos 34 graus. Para São Paulo, o tempo quase não muda. Aqui na faixa leste, incluindo o litoral, a Grande São Paulo e também o sul do estado, o dia já começa frio e nublado. Só que as chances de chuva diminuem. Só tem possibilidade de garoa no Vale do Paraíba e no litoral. No interior, o tempo continua quente e ensolarado. Faz até 34 graus amanhã em Araçatuba e 35 em Votuporanga. Já em Caraguatatuba, na costa, teremos mínima de 15 e máxima em torno dos 18 graus. Para a capital, os próximos dias vão continuar friozinhos. Nessa madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã só de 20 graus com tempo nublado. No domingo de eleições, o sol aparece um pouquinho, principalmente à tarde, e faz até 23 graus. Já na segunda-feira, o tempo vira de novo. São esperadas chuvas fortes e generalizadas, principalmente à tarde, com máxima só de 22 graus. Grupos vêm usando crochê para enfeitar a cidade de São Paulo. Esses coletivos também estão ensinando a adultos e crianças a beleza de crochetar com linhas bem coloridas. É da mistura do colorido das lãs com as laçadas das agulhas que surgem objetos inusitados. De ovo frito a guarda-chuva, quem diria? É onde a imaginação levar? Onde a imaginação levar. É claro que para adquirir habilidade leva um tempinho, mas para mostrar que qualquer um pode se aventurar no mundo do crochê, um grupo de amigas criou o coletivo Meio Fio. O objetivo é ir para as ruas ensinar o que elas aprenderam com as avós. A gente resolveu montar um coletivo que juntasse as pessoas que gostam de crochê e que gostam da cidade. A última intervenção do grupo foi na Avenida Paulista, onde esta árvore foi a escolhida para receber o carinho feito por diversas mãos. Depois de crochetar aqui na calçada, as pessoas são convidadas para uma missão bem inusitada, mas cheia de amor: lançar os corações sobre esses galhos desta árvore e assim espalhar boas energias pela Avenida Paulista. O que você está achando da experiência de jogar corações na Paulista? Divertido e diferente. Para Suelen foi uma experiência em família. Ela e a filha jogaram amor em forma de crochê para o alto. Amanhã, quando eu estiver indo trabalhar, vou passar aqui e ver se meu coração tá ali, né? Que literalmente, nós que somos de São Paulo, eu que não sou e moro aqui há 15 anos, a Paulista tá no meu coração tá na Paulista e a gente tem todo esse carinho por essa cidade tão maravilhosa. Repassar os segredos dessa técnica também é a proposta do coletivo Agulha. Essa oficina aí, na biblioteca do Parque Vila Lobos, atraiu um pessoalzinho super disposto. Olha o pique do Léo, de apenas 5 anos. Quando é muito pequena a criança, que a gente sente que tem maior dificuldade com a própria agulha, a gente tenta ensinar uma técnica do dedo. O que você aprendeu a fazer hoje? É a costurar. Você achou legal? Sim. O grupo já fez várias intervenções urbanas e bem coloridas em alguns pontos de São Paulo. A base dele é a correntinha, que a gente vai fazendo a correntinha e esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai desenvolvendo entre ponto alto, ponto baixo e uma variedade de pontos. Esse é um dos trabalhos que dá para fazer, ou seja, o trabalho, a inicial dele é o trabalho com a correntinha, mas a gente consegue desenvolver coisas redondas, flores e outras formas. Para elas, o resultado vai muito além de apenas unir os pontos. A gente se conecta mais um com o outro, com tanta tecnologia, né? O pessoal fica vidrado em celular, em computador, a gente consegue trazer essa relação. A campanha eleitoral 2016 em São Paulo, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem analisa é Oded Grajev, coordenador-geral da rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis. Obrigada por estar conosco, Oded. Bom, eu sei que você foi ao debate, assistiu, né, direto, estava lá, no último debate dessa campanha de primeiro turno. Quero começar, então, com a sua análise. Foi um debate
produtivo para o eleitor? Não sei te dizer o que a gente sente, não só nesse debate, geralmente nos debates, em geral são orientados pelo pessoal de marketing, né? O pessoal está lá não para debater a cidade, o pessoal está lá para ganhar as eleições e quer falar aquilo que agrada mais ao eleitor, que captar o maior número possível de eleitores e não vai muito a fundo nas questões, né? Geralmente são debates muito superficiais. Eu vou te dar um exemplo. No nosso trabalho, nossas pesquisas, no que a gente conhece na cidade, talvez o maior problema na cidade de São Paulo seja a desigualdade. São Paulo, em algumas regiões, atingiu o nível de primeiro mundo, né? Mas na maioria das regiões, São Paulo é muito carente. Eu vou te dar só alguns exemplos. São Paulo tem 96 distritos, cada distrito é maior que 85% das cidades brasileiras, mais de 110 mil habitantes. Na metade desses distritos, não tem um leito hospitalar, um equipamento cultural, um cinema, um teatro, uma biblioteca, né? Carente de equipamentos públicos, de serviços públicos. A diferença de indicadores entre os distritos chega a milhares de vezes. Um dado estarrecedor, que também não foi tocado no debate. Na cidade de Tiradentes, a expectativa de vida é de 53 anos. Que é isso? Em Pinheiros, de 80 anos. Numa mesma cidade, a expectativa de vida varia de 27 anos de uma região para outra. Esse é o ovo da serpente. É onde está concentrado o maior problema da cidade, do qual deriva todos os outros problemas. Por exemplo, trânsito. As pessoas não têm perto de suas casas nem trabalho, nem educação, nem saúde, nem cultura, nem lazer. Na contramão de tudo que se faz hoje em termos de planejamento urbano nas melhores e nas grandes cidades do mundo. Agora, Oded, e a percepção do cidadão? Porque vocês fazem pesquisas na rede Nossa São Paulo, Cidades Sustentáveis, vocês fazem levantamentos e a saúde é que aparece para as pessoas como a primeira preocupação, a necessidade mais premente. Você citou aí vários exemplos que sacrificam muito a vida das pessoas em São Paulo, mas é na saúde que a pessoa expressa onde ela sente a maior carência, a maior preocupação na nossa cidade. Os candidatos têm falado muito em saúde, eles sabem disso, mas eles apresentam propostas concretas, objetivas e sustentáveis? Não, para começar, o problema na cidade de São Paulo é que as pessoas ficam muito doentes na cidade de São Paulo. Para começar, a cidade de São Paulo, do jeito que está estruturada, o modelo de desenvolvimento deixa as pessoas doentes. As pessoas ficam muito doentes na cidade de São Paulo. Para começar, poluição. A doença no sistema respiratório é o problema maior na cidade de São Paulo. Depois, o estresse. O estresse, porque o paulistano, em média, passa mais de um mês por ano no trânsito. Então, imagina o que isso, além de respirar o ar impuro, além de ter doenças respiratórias, que atingem principalmente crianças, adolescentes e idosos, é o estresse decorrente disso. Não faz exercícios, não se alimenta direito, não tem equipamento esportivo. Então não se fala muito de como você evitar as doenças, porque as pessoas ficam muito doentes. E na hora de ficar doente, é um enorme problema, né? Aproximadamente 3 meses para marcar uma consulta. Imagina você está doente, você vai no posto de saúde e você fica 3 meses para marcar uma consulta. Depois... E você que tem todos esses dados, vendo as promessas dos candidatos, você fica animado? Puxa, finalmente, aquele que foi eleito vai realmente investir nessa questão da saúde para diminuir esse sofrimento da população? Eles falam disso, os candidatos falam disso, mas não fazem, por exemplo, promessas, e não tem uma meta, dizer o seguinte, bom, aquilo que você espera 90 dias... eu vou ter esse plano, assim, assado, eu tenho os números de quantos médicos você precisa e eu vou, na minha gestão, chegar a 10 dias, a 5 dias.
para fazer os exames, que hoje também é 120 dias, eu vou chegar a 5, 6 dias. Metas. Como no setor privado, né? Se trabalha assim, né? Então, números e um plano que vai demonstrar, de uma forma lógica, como é que vai diminuir isso. E no setor público é possível estabelecer metas como um administrador de uma empresa estabelece, quando ele depende de outras variáveis que, por sua vez, dependem de uma variável maior, que é a economia, o movimento da economia, a arrecadação que sofre o impacto quando a economia não gira conforme se esperou, por essa ou aquela razão. O administrador público pode criar metas? Bom, para começar... Ou é muito arriscado? Não, para começar, ele é obrigado a estabelecer metas. O que nós conseguimos é introduzir na lei orgânica do município a obrigatoriedade do prefeito de São Paulo de estabelecer metas. No debate, quando as pessoas falam, fulano de tal prometeu isso, não fez aquilo, foi espelho, porque ele é obrigado a estabelecer metas. Agora, eu não conheço nenhuma gestão bem-sucedida que não trabalha com metas, que não trabalha com indicadores. Mesmo na iniciativa privada, uma empresa, ela depende de um monte de coisas. Ela depende dos fornecedores, depende do ambiente econômico, depende da competência dos funcionários, ela depende também. Quer dizer, variáveis todos têm. Mas eu não conheço nenhuma empresa privada ou nenhuma organização da sociedade bem-sucedida que não trabalhe com metas. É obrigatório trabalhar com metas e com indicadores. Com indicador, saber como é que você está e onde você quer chegar. Isso estabelecer as metas. Agora, Oded, a carta compromisso. Vocês, já na eleição de 2012, criaram essa carta compromisso, procuraram os candidatos para que eles assinassem um compromisso de investir em 12 metas de uma plataforma sustentável. Nessa eleição, todos os candidatos assinaram carta compromisso nesse sentido? Em São Paulo? Em São Paulo. Não todos, eu não vou citar nomes porque estamos na véspera da eleição, mas tudo está no nosso Quantos site. Assinaram? Dos principais... Dos 6 principais que têm ido aos debates? 5. Quase todos? 5, quase todos, está tudo no nosso site. Nós temos um programa nacional que na eleição passada... quase 800 candidatos, dos quais 270, 280 se elegeram e 110 levaram a sério. Agora, muito interessante no levantamento que a gente faz, aqueles que assinaram o compromisso. O compromisso é com metas para o desenvolvimento sustentável, que levantaram os indicadores, tem que levantar indicadores e depois estabeleceram metas, praticamente todos eles que levaram a sério ou tem a reeleição garantida, porque está muito acima dos outros, ou o sucessor tem uma eleição garantida, porque o que faz esses Claro, prometeu e cumpriu. Não, prometeu e aí tem resultados concretos para a população. As Nações Unidas, no ano passado, estabeleceram metas para a humanidade, metas para o desenvolvimento sustentável, porque há uma percepção generalizada, há uma evidência que o nosso modelo de desenvolvimento é insustentável. Ele esgota os recursos naturais, ele aprofunda a desigualdade, ele abaixa a qualidade de vida. Então, o Brasil assinou compromissos até 2030 com determinados objetivos. E são esses compromissos que nós estamos levando a nível municipal. Então, não é uma coisa que sai da cabeça de alguém. Hoje é um movimento mundial. O Brasil assinou esse compromisso. É internacional. Exatamente. O que faz esses compromissos? Melhora a qualidade de vida, diminui a desigualdade, preserva o meio ambiente, preserva a saúde, melhora a educação. Ele tem objetivos para que as pessoas vivam melhor. E uma referência consistente para os próprios administradores públicos. Exatamente. Então, se todo mundo está indo nessa direção, o Brasil assinou o compromisso que as cidades têm que exatamente andar nessa direção. Bom, quem quiser saber quais foram os candidatos que assumiram esse compromisso, podem olhar no site da Rede Nossa São Paulo. Nossa São Paulo. Está lá? Está lá, nossasaopaulo.org.br. E no Brasil inteiro, cidadessustentáveis.org.br. Ótimo. E não só eles estão assumindo o compromisso, eles sabem que nos vamos cobrar. Ok. E eu agradeço muito sua entrevista, Oded. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Gamberini.
Você vai ter a seguir as notícias do esporte. As últimas informações sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que vai ser amanhã, por causa das eleições no domingo. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Minha voz é importante. É com ela que eu trabalho. Quero algo mais concreto. Me cansei de quebrar galho. Meu pensamento é consistente. Não só penso, mas eu falo. A minha voz será ouvida. Vou falar todo imponente. O meu voto é consciente. Na urna eu vou dizer para toda essa gente. Não brinque com o meu voto, não. Quero essa cidade mais decente. Mas não acaba aqui não, rapaz. Fique ligeiro no repente. Depois da votação, fique de olho nessa gente. Faça sua voz ser ouvida também. Vote. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A maior parte dos jogos da rodada do Campeonato Brasileiro vai ser disputada neste sábado, amanhã, por causa das eleições no domingo, né, Celso? Agora, o jogo São Paulo e Flamengo é o mais importante porque pode mudar o campeonato, né? Sim, sem dúvida. Dos 8 jogos que acontecem amanhã, São Paulo e Flamengo é o que mais chama a atenção. Por quê? O jogo acontece no Morumbi e se o Flamengo vencer, ultrapassa o Palmeiras, que só joga na segunda. E assim o time carioca assume a liderança. Para o tricolor, a vitória é fundamental para a equipe se afastar da zona do rebaixamento e que possa pensar com mais tranquilidade no planejamento para 2017. Apesar da proximidade com a zona de rebaixamento, os assuntos no São Paulo são diversos. No início da semana, por exemplo, a diretoria confirmou que já está realizando o planejamento para 2017, mas não garantiu a permanência do técnico Ricardo Gomes. O futebol ele é dinâmico, a gente tem que analisar rodada a rodada, ter um planejamento para o ano que vem e inserir as pessoas que estão aqui no planejamento, salvo algo excepcional. Então isso será inserido, como todos, num planejamento normal, se as coisas forem normais. Essa declaração do diretor Marco Aurélio Cunha parece não incomodar o treinador. Sinceramente, eu não avalio. Eu tenho que preparar o jogo. Então, o meu trabalho é preparar o São Paulo para o jogo agora contra o Flamengo. Não tenho que fazer nenhum tipo de avaliação, que isso é normal. Ricardo Gomes não quer falar sobre o futuro, mas com certeza espera que o tricolor tenha dias melhores. Bom, enquanto o São Paulo tenta se afastar do fantasma do rebaixamento, o Corinthians tenta se aproximar do grupo que luta pela Libertadores, né, Celso? Pois é, mas a tarefa não é das mais tranquilas, não. A equipe enfrenta o Botafogo no estádio Luso Brasileiro, onde tem conseguido bons resultados no Brasileirão. Quem não está bem no Brasileiro, quase não tem mais chances de brigar pelo título, tem que se apegar à possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores. O Corinthians pode contar com uma ajudinha especial da Conmebol. A entidade sul-americana divulgou mudanças no torneio do ano que vem e o Brasil pode ter mais uma vaga vinda do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vence uma partida fora de casa desde o dia 31 de julho, há quase 2 meses. Sabe das dificuldades que terá pela frente neste sábado contra o Botafogo no Rio de Janeiro, até porque ambas as equipes brigam diretamente por uma vaga na tabela de classificação. A distância entre Corinthians e o clube carioca é de apenas 3 pontos, disputa que fica ainda mais acirrada. Para este confronto, o técnico Fábio Carille terá pelo menos 7 desfalques.
Dentre eles, Giovanni Augusto e Rodriguinho, que estão suspensos. As novidades serão Williams e Marcial. Bom, o Palmeiras só joga na segunda-feira, como já disse o Celso Cardoso, mas o time está de olho no que acontece amanhã, né? É isso, porque uma vitória do rival São Paulo sobre o Flamengo será muito bem-vinda. Tira a pressão para o jogo contra o Santa Cruz no Recife e permite ao Palmeiras continuar na liderança. E como é que vai ser esse jogo para o Palmeiras na segunda? É difícil? Nem tanto. Mais difícil para o Flamengo enfrentar o São Paulo que o Palmeiras o Santa Cruz lá no Recife. Santa Cruz está lá embaixo na tabela, mas não tem feito bons jogos não no Recife. Agora, São Paulo e Flamengo, esse jogo promete, Gamberini. Por que você acha? Porque o São Paulo tem que jogar para se afastar dessa zona do rebaixamento, não faz uma boa campanha. E o Flamengo também, se perde esse jogo para o São Paulo, perde também a referência do Palmeiras, né? Tem que ficar torcendo contra o Santa Cruz, que não é tarefa das mais fáceis. O Palmeiras é favorito mesmo jogando no Recife. Então, como os dois times precisam da vitória, a expectativa de um jogo aberto, de jogo ofensivo. Acho que quem for ao Morumbi vai ver um bom jogo no sábado entre São Paulo e Flamengo. Botafogo e Corinthians também deve ser um jogo interessante. O Botafogo que faz uma boa campanha jogando nesse estádio. E o Corinthians porque vem de vitória contra o Cruzeiro, melhorou a performance sob o comando do Fábio Carille, tem futuro incerto, é verdade, ninguém sabe quem vai ser o técnico no ano que vem, mas o Corinthians melhorou seu futebol em relação, se comparado ao que fazia o Cristóvão Borges pouco tempo atrás. Então, acho que vai ser um bom jogo também. Teremos um sábado de bons jogos. Sem dúvida, nas vésperas das eleições. Essa é a expectativa. Tá bom. Obrigado, Celso. Isso aí. Até segunda, bom fim de semana. Até segunda, obrigado para você também. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias na nossa edição das 10. Ótima noite para você e até segunda. Até segunda, bom fim de semana. Nós voltamos no domingo com... Não perca o grande clássico do futebol debate, Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite.